Meus irmãos, quem trouxe o livro de Deus, levante-o e diga glória a Deus pelo livro de Deus. Vamos abrir no Santo Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, onde Deus tem preparado para que em algumas oportunidades que Ele nos dá aqui, nós meditemos, salvo se Ele soberanamente interferir e mandar pregar outra coisa. Mas enquanto não, hoje, meio-dia, no nosso culto doméstico, estamos estudando São Mateus, e veio uma pregação, pensei até em pregá-la hoje à noite aqui, mas eu creio que Deus quer que a gente continue no Evangelho de João. Capítulo 1, né? Versículo 19. Até o versículo 34. Quem achou, diga graças a Deus. Foi tão fraquinho, graças a Deus, irmãos. O coronavírus até isso está interferindo, esse terrível, né? Até de dar glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a leitura responsiva, bonita como sempre. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Alguém traga o microfone para o pastor. E confessou e não negou: eu sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se não és tu o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Todos. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma palavra de Deus para nossa edificação e para a evangelização das vidas que ainda não fizeram uma aliança com Cristo. Com a ajuda de Deus, vamos abrir o texto sagrado no Evangelho de São João, capítulo 1, onde tem coisas tão preciosas, tão maravilhosas para nós. E se Deus nos ajudar, pelo seu Santo Espírito, pela sua misericórdia, nós voltaremos para casa com pepitas de ouro. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro de Orfir. Amém?
Glória a Deus. E aqui, irmão, do capítulo 1 de João, no versículo de número 19, né? Aqui, irmãos, continua na primeira parte do capítulo 1, João, ele fala da divindade de Jesus. Ele fala das origens divinas de Cristo. Ele diz que Cristo não é apenas um homem. Cristo não é apenas um espírito aperfeiçoado. Mas ele diz que Cristo é o Verbo que se fez carne. Ele diz que ele estava no princípio com Deus e ele também era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é uma coisa linda. Quando João escreveu esse evangelho, já foi no fim do 1º século e prevaleciam os gnósticos. A igreja, irmão, ela sempre sofreu com as seitas, sempre. No 1º século foi o gnosticismo. No 2º século, o unitarismo, que dizia que Deus é uma pessoa só, não tem Pai, Filho e Espírito Santo. No 2º século, a igreja foi atacada com essa doutrina diabólica do unicismo, onde diz que não existe 3 pessoas divinas. Eles explicam que Jesus era o Pai, para salvar a humanidade, virou Filho. E depois morreu, ressuscitou, virou Espírito Santo. Jesus não virou nada, glória a Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com o Pai. Glória a Deus. Ele não é o Pai, ele estava com o Pai. Mas é Deus da mesma essência do Pai. É outra pessoa, porém Deus consubstancial com o Pai. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, 2, e Ele vos dará outro Consolador. Quem diz amém? Glória a Deus. Então a igreja, no 1º século, sofreu com o gnosticismo, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus de Jesus, o Deus e Pai de Jesus. Dizia que o Deus que criou a matéria era um Deus imperfeito, era um Deus inferior, era um demiurgo. E o sangue de Jesus tem poder, porque o Deus que disse que criasse o céu e a terra, o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando João escreve essa carta, ou esse evangelho, a igreja estava sendo atacada pelos gnósticos. No 2º século, foi atacada pelos monarquistas e pelos unicistas sabelianos, que negavam a Trindade. E no 3º e 4º século, foram os arianos, que negavam a divindade de Jesus. Glória a Deus. E de lá para cá nunca mais faltou heresia, mas a igreja segue com a bandeira ensanguentada do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, ele depois que apresenta Jesus como Deus, ele agora fala do ministério de João Batista. Glória a Deus. Ele disse que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, irmãos, ele começa a falar de João. João, ele não era o Salvador. Ele veio preparar o caminho para o Salvador. Apareceu João Batista, apesar dele ter sido 6 meses mais velho que Jesus, mas ele não conhecia Jesus pessoalmente, mesmo sendo primo. Mas, irmão, sabe que Jesus, quando foi bebê, foi para o Egito, foragido, para não morrer pela espada de quem? Me ajude? De Herodes. Passou uns anos no Egito, quando voltou, ele não ficou na Judéia. A Bíblia diz que ele foi morar na Galileia, para não se encontrar com o filho de Herodes, Arquelau, que tinha assumido o lugar do seu pai. Ele vai para os confins da Galileia, ele vai morar em Nazaré, e lá ele fica até
os 30 anos de idade. Apesar de serem primos, mas não se conheciam. Porque a Bíblia diz também que João, quando ficou adolescente, embrenhou-se no deserto da Judéia. Aleluia! A Bíblia diz que ele lá foi orar, lá ele foi se robustecer no poder do Espírito Santo, lá no deserto. Então, por isso que a Bíblia diz que João disse, eu não conhecia. Apesar de serem primos, mas João não conhecia ao Senhor Jesus. Aleluia! E meus amados irmãos, quando João Batista começa pregando ali no Rio Jordão, no deserto, às margens do Jordão, causou um reboliço, porque muita gente ficou procurando quem era aquele pregador. Um pregador esquisito, um pregador com uma roupa tosca, uma roupa feita de pelo de camelo, um cinto de couro em redor dos lombos, pregando com um fervor, com um poder diferenciado. E a Bíblia diz que toda Jerusalém, toda a Judéia partia para o deserto para ouvir a mensagem de João Batista. É interessante, irmãos, que era 165 quilômetros. De lá, de Jerusalém para o lugar onde João batizava, eram 165 quilômetros. E eles deixavam os sacerdotes, eles deixavam o povo, deixavam os sacerdotes, deixavam os escribas, deixavam os doutores da lei falando sozinhos e corriam para a margem do Rio Jordão. 165 quilômetros. Deixava o templo, deixava os sacerdotes, louvado seja Deus, porque um homem incendiado, ele consegue incendiar o mundo. Aleluia! Eu já disse aqui, eu reconheço que se vocês não pegarem fogo, a culpa não é de vocês. Aleluia! Eu conheci um pregador que quando ele pregava que a igreja não acontecia nada, ele dizia assim, a igreja está pesada, a igreja está fria, glória a Deus. Mas irmão, quem estava pesado não era a igreja, era ele, glória a Jesus. Porque se o pregador for incendiado, ele incendeia tudo. Quem pode dar glória para Deus nessa hora, né? João Batista, lá no deserto, e o povo, 165 quilômetros, deixava Jerusalém e ia para o deserto ouvir a pregação de João Batista. E os saduceus ficaram preocupados, os fariseus, os sacerdotes. Quem é esse homem? Quem é essa figura excêntrica, essa figura exótica que apareceu pregando? Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E o povo está indo atrás dele. E o povo está procurando quem é esse homem. E mandaram uma comissão falar com ele. Louvado seja Deus. Mandaram uma comissão falar com João. Nós vemos isto no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Por favor, glória a Deus. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? Mandaram de Jerusalém os judeus, sacerdotes e o que, irmãos? Levitas, os religiosos, foram lá saber o que era, mandaram uma comissão, perguntar quem era ele, o que era que ele estava fazendo, e chegaram lá e disseram, quem és tu? Aleluia! Por acaso você é o Cristo prometido? Por acaso você é o ungido de Deus, falado nas profecias? Por acaso você é o profeta anunciado por Moisés? Por acaso você é Elias? Porque eles perguntaram por essas três pessoas. Aleluia! Perguntaram se ele era o Cristo, perguntaram se ele era o profeta e perguntaram se ele era Elias. Aleluia!
Porque, irmãos, estava profetizado que o Cristo viria. E Moisés profetizou em Deuteronômio 18 que Deus ia mandar um profeta maior do que ele. Aleluia. Olha, disse, eu estou aqui, mas vai chegar um profeta. Quando esse profeta chegar, vocês escutem-no, vocês obedeçam-no, aleluia. Então os judeus estavam esperando esse Cristo, os judeus estavam esperando esse profeta, que era maior do que Moisés. E eles perguntaram, você é o Cristo? Você é o profeta que Moisés falou? E outros disseram, você é Elias. Por quê? Porque os judeus, irmãos, esperavam, conforme a profecia de Malaquias, que antes da vinda do Messias, Elias iria aparecer. Eu não sei se vocês sabem, mas até hoje, os judeus na Páscoa, eles celebram a Páscoa em casa, não tem mais cordeiro, não tem mais o altar, não tem mais o templo, mas eles celebram a Páscoa em casa. Cada judeu, todo ano, celebra a Páscoa. E eu fui a Israel, e lá me disseram que tem a maioria das casas dos judeus tem uma cadeira e uma taça para Elias. Eles esperam que antes da vinda do Messias, Elias vai num dia de Páscoa chegar na casa de algum judeu. E por isso eles já reservam uma cadeira para Elias, eles reservam uma taça e diz aqui nessa taça ninguém bebe, nessa cadeira ninguém senta, porque nós estamos esperando o profeta Elias. Aleluia, porque lá em Malaquias diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus disse que iria enviar o profeta Elias. E até hoje eles estão esperando por Elias. E perguntaram, você é o Messias? Você é o Cristo? Você é o profeta? Você é Elias? Glória a Deus. Vamos ver o versículo 20 e o versículo 21, por gentileza. Aleluia. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ah, meus irmãos, nós vemos aqui que eles perguntaram, já que você não é o profeta, já que você não é o Cristo, já que você não é Elias, que resposta nós vamos dar àqueles que nos enviaram lá de Jerusalém? Que resposta nós vamos dar aos clérigos? Que resposta nós vamos dar aos sacerdotes? Me diga, tire a gente desse suspense, diga quem é você. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Eu acho linda a posição de João Batista. Eu acho linda a sua humildade, a sua sinceridade. Ele é o tipo do pregador que não se apresentava a si mesmo. É o tipo do pregador que não procurava a sua glória, mas a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos amados, o pregador verdadeiro é aquele que procura a glória de Cristo, que não quer glória para ele. Eu me lembro, não sei se foi Spurgeon, diz que um dia ele pregou um sermão sobre Jesus. Ele sempre pregava sobre Jesus, ele sempre falava de Cristo em suas mensagens. E um dia ele fez uma pregação sobre Jesus, e quando terminou, um irmão disse, mas que sermão maravilhoso. Ele disse, você me deixou triste. Por quê? Eu não elogiei o Senhor. Ele disse, não era para você dizer que sermão maravilhoso, era para você dizer que Cristo maravilhoso.
O objetivo do sermão não é enaltecer o pregador. O objetivo do sermão, o objetivo do ministério é para que Cristo seja conhecido, é para que Cristo seja amado e é para que Cristo seja glorificado. Aleluia. Então observe que João disse: eu não sou o Messias, não sou Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. E eles disseram: então quem é você? Nós precisamos levar uma resposta. Nós somos uma comissão e precisamos levar uma resposta para aqueles que nos enviaram até você. Aleluia. E o que é que João responde? Louvado seja Deus. Versículo 23, ele diz o que ele é. Primeiro ele disse o que ele não era, e agora ele diz o que ele é. Aleluia, glória a Deus. Disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aleluia. Meu irmão, glória a Deus. João Batista, ele disse: olha, se vocês querem saber quem eu sou a voz que clama no deserto. Irmão, quando Deus quer operar, Ele opera. Ele opera na cidade e Ele opera no deserto também. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Quando Deus quer operar, Ele opera. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. Louvado seja Deus. O trabalhar de Deus, irmão, é independente do engenho humano, é independente da tecnologia, é independente da cidade, é independente de onde você estiver. Ele trabalha. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu sou a voz que clama onde, meus amados irmãos? No deserto. Porque é o deserto literal. Ele estava no deserto da Judeia. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Quando Deus quer fazer a obra, Ele atrai as almas. Quando Deus quer fazer a obra, Ele atrai as pessoas. Aleluia. Nós estamos numa época em que a atração para Cristo está pouca. Nós estamos numa época em que a atração para as coisas espirituais está pouca. Mas isso é só até o dia que o vento soprar. Quem pode dizer glória para Deus nessa hora, irmão? Aleluia. Você está lembrado, no passado, há 30 anos passados, se você chegasse debaixo de uma árvore, em qualquer praça, e você pregasse, você conseguiria ouvintes. Hoje já não é mais assim. Glória a Deus. Eu me lembro da irmã Creuza de Oliveira, de saudosa memória, uma velhinha baixinha, com a viola debaixo do braço, pelas ruas de Recife, pelas ruas do Nordeste, ligava uma caixa de som, batendo a viola, irmão, fechava de gente, aleluia, para ouvir a palavra. E ela, com aquele testemunho simples, contando aqueles milagres, contando aqueles testemunhos, louvado seja Deus, se fazia uma cruzada no estádio de futebol, louvado seja Deus, multidões afluíam, e não era atrás de prosperidade, não era atrás de ser rico, nem de casamento, era atrás de ouvir a santa e gloriosa palavra de Deus. Os estádios ficavam cheios, porque quando Deus fala, pode ser no deserto. A Bíblia diz que Ele disse: eu sou a voz que clama, aonde, meus amados irmãos? Onde? No deserto. Quando Deus opera, irmão, o deserto se enche. Quando Deus opera, o deserto vira jardim. Quando Deus opera, o deserto vira uma floresta. Vocês podem dizer glória a Deus por isto. Eu sou a voz que clama no deserto. Louvado seja Deus. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos amados, outra coisa que eu aprendo é que o Evangelho é baseado todo no Antigo Testamento. Vocês vão observar que hoje em dia tem outra seita. Cada dia que passa surge uma seita, surge uma heresia. A mais nova, ou não sei se é a mais nova, porque todo dia surge uma, mas uma das mais recentes heresias é que o Antigo Testamento deve ser desprezado, é que o Antigo Testamento deve ser abolido, é que o Antigo Testamento deve ser jogado na lata do lixo. Mas o Evangelho, ele nasce no Antigo Testamento.
Como disse o profeta o quê, meus amados irmãos? Me ajude a pregar. Como disse o profeta o quê, meus irmãos? Isaías. Isaías é Jerônimo, ou São Jerônimo, que foi que traduziu a Bíblia para o latim clássico, para o latim de Virgílio, para o latim de Cícero. Já existiam versões latinas, mas ele traduziu para o latim do século IV para o século V. E ele disse que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Você lendo Isaías, parece que está lendo Mateus. Você lendo Isaías, parece que está lendo Marcos. Parece que está lendo Lucas. Parece que está lendo João. Ele chamou Isaías de o evangelista do Antigo Testamento. A igreja primitiva, irmão, ela passou quase meio século sem um versículo do Novo Testamento. A igreja, os apóstolos, Paulo e Pedro e Tiago e João e todos os apóstolos, as pregações deles eram baseadas nas escrituras do Antigo Testamento. Só lá para depois da metade do século I foi que começou a escrever as primeiras epístolas, os primeiros evangelhos. Louvado seja Deus, porque o Deus que inspirou o Novo Testamento é o mesmo Deus que inspirou o Antigo Testamento. Como diz o profeta Isaías. Você lendo Isaías, está lendo o Evangelho. Você lendo Jeremias, está lendo o Evangelho. Você lendo o Êxodo, está lendo o Evangelho. Só que lá é em símbolo, é em tipo, é em figura, é em profecia. E o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que o Velho Testamento profetizou. Como disse o profeta Isaías: endireitai o caminho do Senhor. Glória a Deus. Mas vamos para São Mateus. Ele explica melhor essa passagem. Evangelista São Mateus, no capítulo 3, versículo 5 ao 7. Olha o que foi que João Batista veio fazer. Glória a Deus, que é o paralelo. Por gentileza, leia. Glória a Deus. Mateus 3, 5. Glória a Deus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Prossiga. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia. Irmãos amados, eu creio que quando eu fui anotar, eu cometi um equívoco. Na realidade é São Lucas. Glória a Deus, capítulo 3. Foi um lapso de minha parte, não foi culpa nem de quem leu, nem de quem projetou na tela, porque eu tenho bem lembrança que fui eu que anotei Mateus, mas na realidade era Lucas, mas na hora a mente confundiu. No capítulo 3 de Lucas, versículo 4 em diante, glória a Deus, 4 e 5, por gentileza, aleluia, glória a Deus. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama de um deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus, irmão. Irmãos amados, João Batista, irmão, ele veio como no passado. Os irmãos não sabem, alguns sabem, mas outros não, que no passado, quando um rei ia chegar, primeiro vinha uma equipe de engenharia à frente do rei. Meses antes do rei vir, tempos antes do rei chegar, então vinha uma comissão de engenheiros, de trabalhadores. Para quê, irmãos? Para preparar os caminhos para o rei passar. Naquele tempo não havia
pista asfáltica, glória a Deus. O Império Romano foi o primeiro que começou a fazer estradas de pedras, mas em geral não havia estradas boas, eram estradas carroçais. Então vinha aquela equipe na frente para fazer consertos no caminho, para que quando o rei chegasse, a estrada estivesse plana para ele passar. E João Batista, ele diz assim: eu sou a voz que vim preparar, eu sou a voz que Isaías falou, voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Aleluia. Vinha aquela equipe, irmão. Primeiro eles vinham, louvado seja Deus, derrubando os topetes. Nas estradas criava-se topetes de pedra, topetes de terra. Aí o que era que fazia? Tinha que vir com pá. Naquele tempo não havia máquinas, eram com pás, eram com picaretas. Eles vinham tirando os montes, tirando os outeiros e preenchendo os buracos. Irmãos, a volta do Senhor está próxima. João Batista estava pregando a primeira vinda, e hoje nós estamos aguardando a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem sabe cada um de nós aqui tem buraco para tapar, e tem topete que precisa ser retirado. Umas coisas precisam ser preenchidas e outras precisam ser o que, meus amados irmãos? Retiradas. É preciso olhar o caminho, é preciso olhar o coração, é preciso olhar aquilo que está faltando, aquilo que tem um buraco na alma. Glória a Deus. Primeiro tem que tirar aquilo que é excedente, aquilo que causa embaraço, aquilo que causa dificuldade para o rei chegar. Louvado seja Deus. Primeiro tem que tirar os montes, tem que tirar os outeiros, tem que tirar as elevações, tem que tirar alguma coisa. Nesta noite tem alguém aqui com pá, picareta, enxada celestial para fazer essa limpeza, para tirar. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus, irmãos amados? Irmãos amados, a vinda do Senhor está próxima. É inegável. Glória a Deus. Eu hoje pela manhã estava ouvindo um pregador que não é de nossa igreja, mas irmão, ele falou muita coisa interessante, muita verdade. Ele disse, ele é um senhor mais velho do que eu, ele deve ter uns 66, por aí assim. E ele dizia que ele é um religioso muito velho. Ele dizia que nunca esperou na vida dele ver o que está vendo. Aleluia. Ele disse que se dissesse para ele, ele chamaria de mentira. Se há 10 anos atrás dissesse para ele que iria acontecer o que está acontecendo, ele disse que era arriscado até dar um bofete na cara de quem dissesse, porque ele não acreditava. E hoje ele disse, eu estou vendo com os meus olhos todo o cumprimento da Bíblia, todo o cumprimento da profecia, tudo que a Bíblia fala do ecumenismo, tudo que a Bíblia fala do governo, um governo único mundial, tudo que a Bíblia fala das pestes, das pestilências que estão vindo para destruir a economia, para destruir os governos, para destruir tudo. Ele disse que nunca acreditaria que veria isso. O rei está chegando. O rei está chegando. Quem acredita, diga glória para Deus. E é preciso tirar os topetes, é preciso tirar as pedras, é preciso tirar os montes, aleluia, as elevações. Quem sabe na minha vida, quem sabe na sua vida, na nossa vida, tem topete que pode atrapalhar, tem elevação que precisa ser tirada. Você sabe, Deus está revelando o que é que precisa ser tirado. Todo monte outeiro precisa ser tirado. Quem pode dizer glória a Deus, irmão?
aleluia, pode ser a inveja, pode ser a maledicência, pode ser a prostituição, pode ser a imoralidade, pode ser a desonestidade, pode ser qualquer coisa que está um topete na sua vida, que eu não posso tirar, ninguém pode tirar, mas o Espírito Santo e a palavra de Deus, ela pode trabalhar e ela pode tirar esses topetes. Mas a Bíblia diz também, todo topete, todo vale e outeiro será tirado, mas diz também que todo vale será preenchido. Nós precisamos preencher os vales. Topetes representam os pecados, topetes representam as coisas ruins da nossa vida que precisam ser tiradas, mas também precisa tapar os buracos, os vales, as valetas da nossa vida. Precisamos preencher com oração, precisamos preencher com leitura da Bíblia, precisamos preencher com devoção, precisamos preencher com dedicação a Deus, precisamos preencher com as coisas espirituais. Dizer: Espírito Santo, me ajude a tapar este buraco da minha vida. Os montes e outeiros serão tirados e os vales serão preenchidos. Umas coisas têm que ser tiradas e outras têm que ser preenchidas. Aleluia. Quem sabe você não ora mais, quem sabe você não lê mais a Bíblia. Nós estamos numa geração de buracos, nós estamos numa geração de valetas, nós estamos numa geração, irmão, vazia. Não tem o azeite do Espírito Santo, não tem dedicação, não tem evangelização, não tem as coisas que preenchem. Mas nessa noite eu profetizo pelas Sagradas Escrituras que os topetes serão tirados e os vales preenchidos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória ao nome santo de Jesus que reina para sempre. João disse: eu não sou profeta, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou uma voz que clama no deserto. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Mas, meus amados irmãos, vamos ver aqui, meus irmãos amados, glória a Deus, no capítulo 1 de João, versículo 26 a 28. Glória a Deus. Aleluia. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Observe que João disse, aleluia, versículo 27, este é aquele que vem após mim, que é antes de mim. Aleluia. No versículo 25, para melhor compreensão, os que vieram, a comissão que veio, perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que você batiza, se você não é o Cristo, se você não é Elias e se você não é o profeta? Por que você está batizando? Você não diz que não é o Cristo, você diz que não é Elias, você diz que não é o profeta, então por que você está batizando? Aí João responde, olha, aleluia, no versículo 27, ele diz, aleluia, no versículo 26, João respondendo-lhes, disse-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Jesus já tinha chegado, Jesus já estava, aleluia, mas eles não conheciam. Essa geração não conhece Jesus. Essa geração está alienada de Jesus. Essa geração perdeu a noção de Jesus. Nós estamos numa geração como nunca tivemos. Glória a Jesus. Irmão, Jesus está sendo totalmente desconhecido.
Disse, lá na França, irmão, tem muitos museus, principalmente o Louvre, e tem obras de arte da antiguidade, tem a crucificação de Jesus, tem pinturas com a crucificação de Jesus, tem pinturas com a ressurreição de Jesus, tem pinturas com os milagres de Jesus, naqueles museus antigos da Europa, e ali, muitos jovens e adolescentes que vão visitar os museus, é preciso que o guia explique quem foi Jesus, porque eles não sabem mais, não tem mais religião, nem católica, nem protestante, nem nada, muitas igrejas fechando, igrejas na França, coisas lindas, verdadeiras obras de arte, hoje são divididas em apartamentos, são divididas em shopping, em bares, em bazares, é de cortar o coração, você chegar em lugar onde antigamente tinha um altar, onde antigamente era um santuário, e hoje, onde era o altar, se serve drinks, se serve bebidas, e o pessoal só ouve falar que ali já foi uma igreja. Os mais velhos sabem, mas essa geração não sabe mais. A Bíblia é um livro desconhecido, é um livro renegado nas escolas, nas faculdades, é um livro desincentivado a ler como palavra de Deus e até como literatura. Por isso que João disse: no meio de vós há um que vós não conheceis. Mas a igreja tem a missão de fazer Jesus conhecido no mundo. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Aí é onde vem a obra missionária, é onde vem a igreja investir em missões. Para que gastar dinheiro? Para que mandar missionário? Para que arriscar vidas? Para que Jesus seja conhecido. A Bíblia diz: no meio de vós, João disse, há um que vós não conheceis. Não sabe quem é. Glória a Deus. Uma cultura que excluiu Jesus, uma cultura que excluiu a fé cristã, uma cultura que excluiu o evangelho. Ninguém sabe mais de nada. Se você chegar, diz que lá tem as figuras, quadros pintados por artistas famosos da Renascença, Sansão e Dalila. E quando diz, olha, isso aqui é Sansão e Dalila, quem disse que as crianças sabem? Quem disse que os adolescentes sabem? Se disser, olha, isso aqui é Davi e Golias, nós sabemos, os pais deles sabiam, os avós deles sabiam, mas essa geração não sabe, não conhece mais nada. Mas Deus vai levantar João Batista nessa última geração para fazer Jesus conhecido. Quem pode dizer glória para Deus, irmão? No meio de vós há um que vós não conheceis. Mas Ele está presente, Ele vai trabalhar, Ele vai incendiar João Batista, e João Batista vai atrair as multidões. Quem crê que Deus pode fazer isso outra vez? Pode, igreja, Jesus pode. Um de vocês aí pode ser um João Batista. Um homem ou uma mulher pode ser um João Batista, pode ser incendiada pelo Espírito Santo. Eu não me queixo de ninguém. Se eu não estou atraindo eu não estou atraindo o povo a Cristo, a falta está em mim. Aleluia. Está em mim, está em cada um de nós, que não estamos incendiados. Quantos quilômetros as pessoas andavam a pé ou de carroça atrás de João? Me ajude a pregar. Decorem, quantos quilômetros? 165 quilômetros. Hoje em dia, irmão, se não abrir uma igreja, aleluia, glória a Deus, né? Pessoa mora num bairro, tem uma igreja com 3 ruas, aleluia. Aí, se abrir uma igreja na porta da casa dela, ela já abandona a sua igreja e diz: eu não vou mais lá não, porque é 3 ruas. Eu vou ficar nessa aqui, que é na porta da minha casa. Meu Deus, que geração fubuia, aleluia. Vocês sabem o que é fubuia? Sabe não. Não é um palavrão não. Eu até preciso explicar. O pastor disse um palavrão não. Fubuia é a cachaça, aquela cachaça ruim,
que dá o pé inchado no bêbado. Glória a Jesus. É fubuia. Ô geração fubuia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem firmeza, mas o sangue de Jesus tem poder e ele vai levantar João Batista. Para que Cristo seja o que, irmãos? Conhecido. Ele disse: no meio de vós há um que vós não conhece. Aleluia. E João Batista precisa apontar: é esse aqui. O homem é esse. Quem crê nisso, dê um glória para Deus mais forte. O homem é esse. Olha ele, olha ele. Chegou, chegou, chegou. Olha ele. Glória a Jesus. Eu fiquei feliz com o testemunho que o pastor Gleidson deu, o missionário Gleidson, que está lá em Lebrija, na Espanha. Ele disse que 4 jovens foram 4 jovens? 4 jovens procuraram para ouvir o evangelho. Irmão, na Espanha, só Jesus. Quem quer saber mais de pregador? Quem quer saber mais de pastor nem de padre? Quer não, irmão? Quer não. Glória a Jesus. Religião é obsoleta. Falar de Cristo é coisa do passado. Mas se o pregador for incendiado, 165 quilômetros eles vêm. Oh Jesus, incendeia a mim. Eu sou o primeiro pobre. Eu sou o primeiro necessitado. Não sei se vocês sentem essa falta. Não espere só do pastor não, irmão. Não espere só do seu dirigente não. Diga: Jesus, eis-me aqui, Jesus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Quantos de nós estamos nos sentindo um tição fumegante? O que é um tição fumegante? Um tição fumegante é aquele tição que já está o quê, irmãos? Se apagando, só fumaçando. A nossa geração é um tição fumegante. Já João não, irmão. Olha quem era João. Eu já vou encerrar. Olha no Evangelho de São João, no capítulo de número 5, Jesus falando de João. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus, ou melhor, São João, glória a Deus, capítulo 3, que diz que ele era uma candeia que ardia, 5:35. São João 5:35, ou melhor, 5:35. Glória a Deus, leia por favor. São João 5:35, glória a Deus. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Volta um pouquinho, Jesus falando a respeito de João. Isso aqui já foi Cristo testemunhando de João. Aleluia! O que é que Jesus vai dizer de mim? O que é que Jesus vai dizer de você? O que é que Cristo vai dizer de nós? Eu estou com vergonha de Cristo. Eu estou com vergonha do meu Senhor. Glória a Jesus. O que foi que Jesus disse de João Batista? Leia de novo, por favor, pastor Mengardo. O que foi que Jesus disse de João Batista? Ele era a candeia que ardia e alumiava. Pronto. Olha, minha gente, João era uma candeia. Vocês não sabem o que é candeia. Só quem sabe sou eu e os da minha idade. Candeia é um candeeiro. Nos lugares onde não tem luz elétrica, ainda hoje se usa. É um candeeiro de lata, cheio de querosene, um pavio. E quem tem um candeeiro está bem, porque enxerga as coisas. Mas diz que João tinha 2 funções. Ele ardia e o que mais, irmão? Iluminava ou alumiava. Alumiava é arcaico. Essa tradução antiga, nas traduções mais modernas, diz iluminava. 2 coisas. Quais eram as 2 coisas imprescindíveis na vida de um pregador que João tinha? Primeiro, diga primeiro o primeiro verbo. Ardia. Primeiro verbo. Ardia. O que é arder? O que é arder? Arder.
pegar fogo. Quando você está com febre, como é que diz? Eu estou ardendo febre, arder. Ele era uma candeia que tinha fogo. Irmãos, uma vez nos Estados Unidos, uma igreja pegou fogo. Uma igreja pegou fogo. Um prédio de uma igreja evangélica pegou fogo. E os vizinhos gritaram: acuda que a igreja dos crentes pegou fogo. Irmão, todo mundo entrou na igreja para acudir. Uns para acudir e outros para quê? Para quê? Para olhar. E o pastor, morava vizinho na casa pastoral, veio também e agradeceu aos vizinhos que ajudaram a apagar o fogo. E olhou para um: você mora onde? Eu moro na casa da frente. E o senhor? Eu moro na casa de trás. E o senhor? Eu moro na casa de lado. E você? Eu moro na ponta da rua. Mas eu nunca vi vocês aqui na igreja. E eles disseram: porque a igreja nunca pegou fogo. Eles não estão vindo porque a igreja não está pegando fogo. Os pregadores não ardem mais. Os pregadores não têm fogo, porque se tiver fogo, vai correr gente, vai correr gente, vai correr gente, vai correr gente para viver o fogo. Quem é que não quer ver fogo? Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus, igreja. Para atrair uma geração, primeiro é preciso arder. Essas mensagenzinhas, oh amados, já vi por aí fora, o olho fechado assim, parecendo Hare Krishna. Amados, meu irmão, ô candeeiro velho apagado, sem querosene. Quem é que vai chegar com um candeeiro velho desse? Sem azeite, sem querosene? Glória a Jesus dessa noite, igreja. Nós estamos na época do pentecostalismo light. Pentecostalismo light. É as conversinhas de gente besta. E o que? É pra arder, é pra pegar fogo. Se eu fosse, eu já estou com vontade de arder. Não estou ardendo não, só estou com vontade, glória a Jesus. Porque se eu estivesse ardendo, os pecadores já tinham corrido para cá. Mesmo na pandemia. Se você não arde, pelo menos tenha vontade, tenha vontade. Quem tem vontade de arder? Quem tem vontade de pegar fogo? Quem tem vontade? Jesus disse: João Batista era uma candeia que ardia. Ardia. Fogo quente. Parece um pleonasmo. Parece uma redundância. Mas tem fogo frio. Ardia. 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 Pastor frio. Crente frio. Pregador frio. A começar de mim. Glória a Jesus. Aleluia. Geração de picolé. Geração de sorvete. Batiza, Jesus, com o Espírito Santo essa geração e com fogo. Quem quer ver batismo com o Espírito Santo e com fogo, levante a mão e diga glória a Jesus. Ardia, ardia, ardia e ardia. Volta na tela, por gentileza. Leia de novo.
Leia de novo para a gente aprender a ser crente. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Ora aí. Ardia. E o quê? Iluminava. Luz. O fogo no grego é caio. No grego, arder, pegar fogo é caio. E tem a conotação dupla. Quente e luz. Quente e luz. Quente e luz. Você já viu aquela palavra de Emaús? Porventura não ardia em nós os nossos corações quando ele nos abria o quê? As escrituras, ardia, no grego é caio. Quer dizer, pega fogo e clarear. Pega fogo e clarear. Pega fogo e clarear. Pega fogo e iluminar. Pega fogo e deixar tudo claro. Muita essa nossa geração está com pregação que nem tem fogo e nem luz. Foi que você aprendeu quando terminou o culto? Eu não aprendi nada. Igrejas que não pregam mais, não tem luz. Luz, lâmpada para meus pés. É a tua? Tem igrejas que não tem mais a pregação da palavra, só besterol. Quando termina o culto, ninguém tem luz nenhuma. Ninguém tem esclarecimento nenhum. Faltou o quê? Arder e o quê? Foi fraco. Arder e o quê? João Batista era uma candeia que ardia, mas também iluminava. Foi que você aprendeu hoje. Hoje eu aprendi. Foi que o pregador disse assim, assim, assim. Eu não sabia, mas aprendi. Quer dizer, ardeu e ao mesmo tempo... Quem crê que Deus vai fazer isso? Quem crê, fica de pé. Quem crê, fica de pé e dá 3 glórias para Jesus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Irmão, eu tenho uma vontade tão grande de arder. Eu tenho uma vontade tão grande de pegar fogo. Mas eu tenho vontade também de iluminar, de esclarecer o povo, de abrir a mente do povo que está fechada, está nas trevas. Eu quero arder, mas eu quero também iluminar. João Batista nem era o profeta, nem era o Cristo e nem era Elias, mas era uma candeia. Que o que a igreja... Foi fraco, que o que a igreja? Foi fraca as duas coisas. João Batista nem era Elias, nem era o profeta, nem era o Cristo, mas era um candeeiro, que o que a igreja? Se eu fosse você, eu daria glória para Jesus. Quem quer continuar sendo picolé? Agora eu quero ver a mão de quem quer arder. Só quem quer arder. Quem quer pegar fogo. Quem quer pegar fogo, dê um glória para Deus mais forte. No grego é caio. Pega fogo e ilumina. Eita coisa boa. Cante bonito aí para ver se a gente pega fogo.